gente primeiro queria agradecer o interesse de vocês, né, pelo nosso evento, pelo nosso projeto. O projeto faz parte de um projeto maior da Alemanha de recepção de imigrantes, né, e ele é cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, Migração e Integração da União Europeia. E aqui no Goethe, ele é um dos braços do projeto de preparação para a Alemanha, né, que é Vorbereitung für Deutschland, que a gente tem aqui, e o projeto visa ajudar as pessoas que já se decidiram a trabalhar na Alemanha a se prepararem melhor para a vida lá, né, para poder se inscrever para os trabalhos e conseguir, de fato, ter uma vida plena lá, assim como tem no seu país de origem, né, conseguir realmente se integrar. Por isso chama pré-integração. Quando você chega na Alemanha, eles têm os cursos de integração, que as pessoas podem fazer também, né, e o projeto é com esse foco, né. Então, a gente tenta entender as demandas de vocês, a gente ajuda a esclarecer dúvidas, a gente tem uma série de atividades, todas gratuitas. Algumas são eventos informativos, como esse, né? A gente teve outros sobre seguro-saúde, seguros no geral, exames de certificado, de proficiência, né? Então, a gente teve várias atividades assim. A gente também teve uma série de entrevistas com brasileiros que já estão na Alemanha. Então, a gente teve uma enfermeira, uma bióloga, um engenheiro, um jornalista. E tudo isso está na nossa playlist do YouTube, depois a gente posta o link aqui no chat. E também os aconselhamentos individuais, que eu acho que alguns de vocês já fizeram aconselhamento com a gente. E todas as atividades são gratuitas e vão continuar sendo gratuitas, né? E a gente ainda vai ter várias coisas acontecendo aí ao longo do semestre. Só pedir para vocês, de novo, ficarem com a câmera e com o áudio desligados. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem mandar pelo chat, que eu e a Érica estamos monitorando, né? Inclusive, é importante apresentar, eu sou a Gabriela e a gente tem a Érica Colombo, nós duas somos parte do projeto pré-integração aqui no Brasil. A gente também tem a Carla, que alguns de vocês devem conhecer, mas ela não está aqui hoje, ela está lá em Salvador, fazendo uma atividade do projeto em Salvador. E agora, sem demorar muito mais, eu queria apresentar para vocês a Cristina Ramalho, nossa querida preparadora, que vai dar um seminário sobre como se inscrever para vagas de trabalho na Alemanha sendo da profissão de engenharia, né? A Cristina está falando com a gente direto da Alemanha, então para ela já são 9 horas da noite, e ela está aí firme e forte para conversar com a gente e passar todo esse conhecimento super enriquecedor que ela tem. Cristina, eu vou passar para você. Liguei a caneta. Obrigada, Gabi. Obrigada, Érica. É um grande prazer estar aqui hoje novamente, trabalhando com vocês, com a Carla, que está virtualmente perto da gente também. E eu quero dar boas-vindas a todos vocês, engenheiros e engenheiras que estão em processo de preparação para dar esse grande passo. Ou de informação ainda em busca de trabalho na Alemanha, no projeto de pré-integração, e esse é um projeto realmente maravilhoso, porque eu, por exemplo, fui em 92 para a Alemanha, eu sou treinadora intercultural, eu fui trabalhar na Universidade de Colônia na época, e eu sei muito bem como é que muita gente chegou lá sem ter nenhum apoio, nenhuma informação. Então, como é valioso poder contar com tudo isso agora. Então, para mim é um grande prazer poder estar trabalhando com vocês hoje. Eu sou especialista em comunicação intercultural e comunicação, e venho trabalhando com a Érica e com a Gabi nesse projeto, e a Carla, desde o ano passado, em que nós já fizemos já demos alguns cursos para pessoas que já estão dentro dos cursos de preparação. Bom, então, nós vamos começar agora. Esse treinamento hoje é para a gente falar como é o processo de candidatar-se a uma vaga na Alemanha, o que é necessário, quais são os pilares da candidatura, o que é que um recrutador espera do candidato, quais são as expectativas, como é em relação à entrevista, por exemplo, modelos de currículo, etc. e tal. E eu vou estar disponibilizando material para vocês no instante virtual, eu vou daqui a pouco explicar para vocês. Então, para a gente iniciar, vou abrir o PowerPoint e eu gostaria de dizer que vocês podem, então, fazer as perguntas de vocês no chat, e tanto eu vou ficar dando uma olhada de vez em quando, e Gabi e Érica vão também estar nos monitorando, tá certo? Aproveitem que eu estou aqui para fazer as perguntas. O que eu puder responder, faço com o maior carinho, tá certo?
Então, boa tarde a todos. Aqui já é boa noite, como a Gabi falou, aqui são 9h10, e nós vamos, então, trabalhar até às 5, que são 23 horas aqui na Alemanha. Tá bem. Às 6 aqui no Brasil. Até às 6, exatamente, desculpe. Então, nós vamos dar uma olhada agora no nosso material. Um momentinho. Exatamente. O que é que nós vamos fazer? Espera ainda. Desculpe. Eu acho que eu estou com um problema aqui. Um momentinho, vou ter que sair aqui novamente. Houve um pequeno... Não, esse aqui. Espera um momento, gente. Gabi, se tiver alguma pergunta, porque houve um pequeno problema aqui com o PowerPoint e eu estou só vendo aqui, tá certo? Pronto. Tá. Ainda não. Tem só uma pergunta aqui, eu já falo do Felipe. O Felipe que perguntou se a gente poderia indicar empresas que aceitem profissionais apenas com proficiência em inglês. A Cristina vai falar mais para frente essa questão da proficiência do alemão, mas não existe uma lista, né, eu já adianto que assim, não existe uma lista de empresas que aceitem pessoas só em inglês, né? É uma coisa que você tem que ver vaga a vaga mesmo, porque até mesmo dentro da própria empresa pode ter vagas que são só para alemão ou vagas que permitam inglês, né? Só que eu aviso já de antemão que dificilmente vão ter vagas só com proficiência de inglês, na área de engenharia principalmente. Né? A área de TI até pode ser possível, mas engenharia vai ser quase impossível. E, Natália, sim, a apresentação vai ser disponibilizada depois. A gente tem uma playlist no YouTube com todos os nossos eventos, ou quase todos, e a gente vai postar isso lá depois. Muito bem. Então, vamos lá. Agora está todo mundo vendo aqui a apresentação. Ok. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? A gente vai falar um pouco sobre o que é necessário ao se candidatar para um trabalho na Alemanha, como engenheiro, quer dizer, o nosso foco hoje é engenharia. Nós vamos ver as diferentes formas de candidatura para um trabalho, os 3 pilares da candidatura, quais são os 3 pilares? A carta de motivação, o seu currículo e a entrevista, que é feita, então, ou online, ou então em loco, se você já está na Alemanha. Muito bem. Eu havia falado no início que nós temos uma estante virtual que eu preparei para vocês, chama-se Padlet, e aqui embaixo está o link Padlet como Cristina Ramalho DE. Eu vou disponibilizá-lo também deixa eu só copiar aqui. Um momento. Vou disponibilizá-lo no chat, certo? E vocês vão, então, poder dar uma olhadinha. Vocês podem abrir o Padlet e o que é muito importante é o seguinte, vocês estão vendo aqui, eu fiz uma série de coisas, coloquei uma série de informações, por exemplo, uma espécie de checklist sobre o que é necessário para a candidatura, qual é a papelada necessária. Coloquei aqui também uma lista de empresas que estão oferecendo, quer dizer, tanto o Monster, Stepstone, quer dizer, que tem Job Börse, que são as bolsas de trabalho, como também outras empresas e links que oferecem ofertas de trabalho para a Alemanha, e coloquei outras coisas que depois nós vamos olhar. O currículo aqui, que vocês vão ver, tem alguns modelos de currículo, como escrever a carta de motivação em relação à proficiência da língua estrangeira, da língua alemã, qual é o quadro de referência e alguns links importantes. E esse PowerPoint que eu preparei para hoje, eu vou colocar depois nessa estante virtual e vocês terão acesso. Então, vocês têm um link agora e podem, então, depois dar uma olhadinha. O próximo passo é que eu gostaria de pedir a vocês para dar uma olhadinha aqui neste... Vocês podem usar o celular de vocês. Vocês estão vendo aqui essa azul aqui? Não, espera ainda. Tem alguma coisa que não está dando. Hoje está... Acho que tem que passar o slide. É isso. Agora foi.
slide, agora foi, exatamente. Eu preparei aqui um pequeno exercício para vocês, para saber assim, qual é o nível, o que é que vocês já sabem de informação, e então eu gostaria de pedir a vocês para usarem com o celular de vocês o código QR, ou então ir para www.slido.com e usar Jogo da Velha 380-137 para entrar aqui nesse site azul e responder a minha pergunta com uma frase ou com 2 ou 3 palavras-chave, o que é necessário ao me candidatar para um trabalho na minha área específica na Alemanha. Tá? Então, eu gostaria de convidá-los para verem. Nós vamos agora dar uma olhada lá no site. Isso. Exatamente, claro, achar uma vaga. E sem vaga fica mais difícil, claro. O que mais? Currículo vitae, exatamente. Saber o idioma, exatamente. Ou seja, uma das coisas mais importantes é justamente ter proficiência no idioma do país em que eu estou me candidatando. Respondendo àquela pergunta, é claro que há vagas em inglês, mas muito mais na área de TI. Só que na área de engenharia e nas outras áreas é necessário, ou digamos assim, é misto você ter o conhecimento pelo menos B1 a B2 da língua alemã. E se você vai morar no país em que é falada aquela língua, então é necessário, é recomendável você aprender também a língua, porque vai ser a língua do dia a dia. Se você vai na padaria, se você vai na sapataria, seja onde for, as pessoas falam um pouco inglês nessa situação. Né? Muito bem, então vamos dar uma olhada. Experiência na área, quando a palavra se repete nessa nuvem, significa que mais pessoas escreveram isso. Currículo vitae também, idioma alemão, conhecimento do diploma, saber o idioma, coragem também é muito importante, né? Sem coragem a gente não chega em canto nenhum. Carta de apresentação, muito bem, certificados, especificidades no currículo, que é importantíssimo, porque se eu vou me candidatar para uma vaga, é muito importante que eu especifique no meu currículo por que eu estou me candidatando para aquela carta X e Y. Reconhecimento do diploma, saber o idioma, achar vaga, uma pós-graduação também, certificado, coragem, carta de apresentação, conhecer a empresa, exatamente, é muito importante pesquisar antes online sobre a empresa que você está se candidatando para poder também usar algumas palavras-chave que está no site da empresa para você procurar também e para você colocar na sua própria candidatura. Depois nós vamos falar isso. Muito bem, gente. Então, eu estou vendo que vocês estão bem afiados, fico muito feliz de saber assim, que vocês estão motivados. Claro, saber sobre o custo de vida, carta de motivação, carta de apresentação, salário e tudo mais. Agradeço demais e agora a gente vai parar. Depois eu vou fazer um recorte disso aqui e colocar também na nossa estante virtual. Tá? E aí nós voltamos agora para a nossa apresentação. Ok. Então, agora, o que é que acontece? A gente vai ver quais são as diferentes formas de candidatura a vagas de um emprego na Alemanha. Há vários tipos de candidatura, como também no Brasil há, mas mesmo assim é importante a gente falar um pouco sobre isso, sobre as especificidades. A primeira aqui, está em alemão, Bewerbungsformen, formas de se candidatar. Quando é que se usa qual tipo? Então, eu uso, por exemplo, a forma de candidatura clássica, com papel, com pasta, etc. e tal, quando é uma candidatura clássica, saiu, por exemplo, um anúncio no jornal ou alguma coisa, e eu estou, então, mandando o meu material. Quando eu mando aí eu mando todo o material aqui. Essa segunda Kurzbewerbung, que é a candidatura mais curta, ela geralmente a gente usa quando a gente vai para uma feira. Na Alemanha tem muito feira de trabalho, quer dizer, as pessoas estão recrutadores, estão empresas de recrutamento e estão pessoas procurando trabalhos e essas pessoas se encontram nessa feira. Então, é muito importante eu ter
um material curto e preciso, porque vai tudo muito rápido. Não há tanto tempo para um diálogo, para uma troca de informações, como, por exemplo, quando você vai mandar a sua primeira candidatura do modo mais clássico. A terceira parte, que é bem interessante, justamente tem a ver com aquilo que alguns de vocês escreveram no slide, quer dizer, tem que ter uma vaga. Na Alemanha se faz muito também o que se chama de candidatura de iniciativa, Initiativbewerbung, que é o terceiro. Essa Initiativbewerbung, digamos, eu me candidatei para uma vaga para engenheiro na empresa Bosch, por exemplo, engenheiro na área XY, e não fui contemplada com a vaga, certo? Mas eu estou sabendo que eles provavelmente vão abrir uma vaga ou estão com interesse numa outra área. Então, eu me candidato, quer dizer, sem saber se é uma vaga, eu faço uma candidatura para a empresa e eu escrevo a minha motivação de trabalhar para essa empresa. É uma coisa que às vezes pode dar sorte, ou às vezes eles dizem, nós não temos a vaga agora, mas é interessante o seu material, nós vamos então guardar para depois usar, quer dizer, para depois lhe contactar no segundo momento. Então, esta Initiativbewerbung significa eu me candidato, eu sou proativa. Eu vou sem saber se há uma vaga ou se não há. A quarta é a candidatura através de e-mail, em que eu mando o meu material todo em forma de PDF por e-mail, e aí eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque eu não posso passar de um número tal de... quer dizer, o PDF, o material não pode estar pesado demais, senão não vai ser aberto no e-mail, quer dizer, fica enganchado e o e-mail não chega. Então, tem que olhar um pouco para isso. A quinta forma é quando eu faço uma espécie de flyer, um leporello, quando eu faço assim um santinho, como a gente chama no Ceará, eu venho de Fortaleza, com a minha candidatura. Então, eu peguei uma folha de papel e dobrei várias vezes, eu tenho, então, uma nova forma, digamos assim, de... usando uma outra forma de design, digamos assim, para chamar mais atenção. E, geralmente, quando eu tenho um flyer vocês conhecem, flyer tem de tudo, é muito legal quando eu uso isso, por exemplo, numa feira, porque é uma coisa que o recrutador tem na mão, ele olha, dobra, desdobra e já está toda a informação ali. Então, esse Bewerbungsflyer, esse flyer de candidatura também se usa muito para as feiras. Nós temos também a candidatura online, tá certo? Apareceu uma vaga e você viu esta vaga, você está procurando e você viu a vaga, e aí você vai mandar, então, seu material para esta vaga. Agora, tem que ter muito cuidado com erros, porque a software, a Passing, que é CV Passing, não perdoa. E muitas vezes as pessoas não chegam ao processo de candidatura, não chegam além no processo justamente por erros que foram feitos no início, no material, tá certo? Depois eu vou entrar em detalhes a respeito disso. A outra parte, a outra maneira de se candidatar, claro, é aquela por telefone, que eu ligo, pergunto, etc. e tal, e a possibilidade de uma entrevista e tudo. Essa é uma das mais antigas, como a clássica também. E, por último, passiva é aquela que eu vejo no LinkedIn ou no Xing, que seria o LinkedIn da Alemanha, ou então numa dessas, tipo Monster, etc. e tal, que eu coloco o meu currículo lá, quer dizer, eu apenas coloco o meu currículo e pode ser que aconteça alguma coisa ou não. Então, é sempre bom a gente ver esse tipo de candidatura. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem dar uma olhada nesse site aqui, karrierebibel.de, Bewerbungsformen, que tem muita informação também a respeito disso, isso em alemão. Em relação a essa software, tá certo? Há um sistema de candidatura, que é de gestão da candidatura, de gestão do recrutamento, e aqui, inclusive, tem até um link que depois vocês podem olhar no PowerPoint. Eu vou dar um exemplo de erros crassos que acontecem e que, por conta disso, o candidato é retirado do processo de candidatura, de recrutamento. Um deles é a questão do domínio da língua estrangeira.
Então, foi o que aconteceu. O candidato escreveu em uma linha só, no material dele, línguas estrangeiras, e colocou inglês, C1, que é o do quadro de referências da Comunidade Europeia, italiano, C2, e polonês, A1. Né? Digamos que essas sejam as três línguas que essa pessoa domina. Então, houve dois erros crassos aqui, apenas com essas palavras. O que foi? Como o candidato colocou tudo em uma frase só, em uma linha só, somente o inglês foi reconhecido como língua estrangeira, como língua estrangeira. Quer dizer, o software não reconheceu as outras línguas como língua estrangeira. Um outro erro também foi que ele não colocou aqui em cima alemão como língua nativa. Então, como o alemão não foi listado como língua de origem, parte-se do princípio que o candidato não fala a língua alemã. Certo? E o candidato sendo alemão para uma vaga alemã. Então, ele não entrou nessa vaga justamente por causa desse erro e o software não perdoa. Certo? Então, é sempre bom dar uma olhada. Depois nós vamos ver os vários tipos de currículo e aí vocês vão poder ver quais são as possibilidades. Mas, geralmente, a gente coloca de forma tabelar um em cima do outro. Certo? Ok. Gabi e Érica, tem alguma pergunta até agora relevante? Alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Chegaram algumas perguntas, mas acho que algumas são muito específicas. O Weimar perguntou se aceitam pessoas com pouca experiência também, ou se só tem que ser alguma pessoa muito, assim, muita coisa. Eu diria que, assim como você fez, eu diria também, depende da empresa. Isso é muito de Depende casa a da casa. empresa. Agora, eles procuram pessoas com experiência, porque se eles estão recrutando, eles vão querer pessoas que possam entrar logo no mercado de trabalho. Quer dizer, se você tem pouca experiência, não significa que você não seja recrutado, certo? Mas aí você tem que tentar vender o seu peixe de uma outra maneira, no sentido, qual é a sua expertise, por exemplo, em línguas estrangeiras, qual é a sua expertise em certos softwares que sejam talvez relevantes para essa vaga de trabalho, né? Por exemplo. Desculpe, não só software, mas processos de trabalho, digamos assim, porque não é na área de TI. Uhum. Né? Aí tem uma pessoa que fez pós-graduação, está fazendo doutorado em engenharia química, mas não tem muita experiência na indústria, né? E ela pergunta, tipo, se eles aceitam pessoas com experiência acadêmica ou o que se recomenda, né? Eu acho que entra na mesma questão, né? Mesma questão, exatamente. Quer dizer, Bom, porque a experiência acadêmica é relevante se você vai para uma universidade, no caso, se você vai para trabalhar em uma empresa, então é importante que você, durante o período que você ainda está no Brasil, tente juntar experiência na área industrial, digamos assim, já que você vai trabalhar numa empresa, certo? De alguma maneira, tentar ganhar conhecimento nessa área para poder se tornar um candidato interessante, certo? Porque se é para trabalhar, por exemplo, na indústria, uma pessoa que é só ligada ao mundo acadêmico, aí é um pouco difícil, porque são duas coisas totalmente diferentes, certo? legal. Aí tem Mas, outra aqui que perguntou se, acho que isso você vai falar nisso um pouco mais para frente, mas se é mais confiável uma empresa que procura uma agência brasileira ou alemã no Brasil ou uma empresa que só oferece as vagas no portal próprio deles, né? eu acho que a gente é importante procurar em vários lugares, né? Inclusive no Padlet eu coloquei várias possibilidades de procura, porque às vezes, por exemplo, tem um portal que eu dei uma olhada hoje aqui para o estado da Renânia do Norte-Westfália, aqui de Colônia, onde é a cidade de Colônia. Então, era um portal que tinha engenheiros NRW, que está também no Padlet, depois vocês podem dar uma olhada. Então, é só do estado. Aí significa as empresas colocam a propaganda, quer dizer, colocam o anúncio da vaga delas nesse portal, como também o Stepstone e os outros que todo mundo conhece, né? Sim. Ok. Tem duas bem legais aqui do Paulo, que é diretamente disso que você estava falando agora. Ele perguntou, se no caso dos idiomas, a pessoa deve citar o ano que fez os testes de proficiência, né? Porque alguns têm validade. E a segunda pergunta dele foi se, no caso desses softwares, né? Se a pessoa tem acessibilidade com alguns softwares e tal, se é necessário apresentar todos os certificados também.
é importante apresentar os certificados que tenham relevância para a vaga. Né? Quer dizer, se for certificados que não estão diretamente ligados à vaga, só faz encher o material, aí fica um pouco demais. E, geralmente, como é que se diz? Eu acho que são 30 segundos que um recrutador olha o material. Então, é importante, depois que chega na mão do recrutador, então é importante justamente afunilar um pouco, quer dizer, se eu tenho um leque de experiências com certificado em várias áreas, mas tentar afunilar justamente para aquilo que vai ser importante. Por exemplo, se eu tenho um certificado de proficiência em inglês, maravilha, eu posso colocar, em francês, maravilha, eu posso colocar. Agora, é importante ver se isso é relevante para a vaga, ou um certificado em proficiência num curso tal, ou numa auditoria tal, etc. e tal, que eu tenha feito. Então, é importante colocar, se for relevante. Se não tem muito a ver com a vaga, é melhor deixar de lado, porque é aquela coisa que menos acaba sendo muito. Certo? Ok. Tá bem. Mais alguma coisa? Eu acho que por hora... e tem que traduzir tudo juramentado. Paulo também perguntou isso. Se todos os certificados têm que estar traduzidos juramentados. Tudo juramentado, exatamente. Juramentado por tradutores que estejam ligados à Câmara da Indústria e Comércio, a da Brasil e Alemanha, né, que estejam registrados, mas isso a Câmara pode dar as informações melhor no Recognize, não é isso? Isso. Ok. Então, vamos lá. Então, vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui na candidatura online. O que é a candidatura online? A candidatura online, que era uma daquelas que a gente viu, a gente manda todos os documentos em PDF, tá certo? Aí aqui, por exemplo, está aqui um e-mail que eu estou mandando, a checklist, então eu tenho que ver, por exemplo, que eu estou colocando o nome e o endereço da pessoa correto. Primeira coisa. Segunda coisa, é sempre importante eu mandar essa candidatura, quando eu mando para uma pessoa, mandar para mim também, para eu poder checar se chegou tudo certo, tá bem? Quer dizer, e é melhor eu botar em BCC para o recrutador não ver que eu estou mandando para mim mesma. Muito importante também é colocar aqui, nessa parte, assunto, qual é o assunto que eu estou contactando a pessoa, para qual assunto, colocar o número de referência da vaga, etc. e tal, e depois escrever um pequeno e-mail dizendo que está mandando o material e que gostaria, se apresenta rapidamente, está mandando o material e que gostaria de ser convidado para uma entrevista, caso o material seja, digamos, aceito e haja interesse pelo material, e aqui você ainda escreve o que está anexo, né? Então, por exemplo, a carta de motivação, que não é essa carta que está aqui, não é o e-mail é apenas a abertura. A carta de motivação, o seu currículo e os certificados, né? E olhe, tome cuidado, foi como eu falei, o anexo tem que ser menor do que 5 MB. Algumas pessoas falam até em 3 MB, tá certo? E o mais fácil é colocar tudo em um PDF só e fazer um documento só que esteja em ordem de prioridade, tá certo? Então, muito importante quando eu faço uma candidatura, dar uma olhada para que não haja erros ortográficos nos documentos, nem erros de gramática, e peça sempre uma pessoa para corrigir tudo antes de remetê-los. E não escreva, claro, não esqueça, claro, escrever seu nome no e-mail também, de fazer uma assinatura aqui no próprio e-mail. Então, quando eu estou mandando, de qualquer maneira, o meu material, de qualquer maneira que eu mando, se é online, se vai ser de maneira clássica, etc. e tal, eu tenho sempre que ter uma pessoa que possa olhar se não há erros de ortografia e de gramática no meu material, porque isso é uma coisa que chama logo a atenção desde o início. Ok. E como é com os diplomas e certificados? Como havia tido essa pergunta agora. Os diplomas e certificados, eles vão ser compilados, tá certo? Então, na Alemanha, é muito importante apresentar certificados dos cursos e de trabalhos que você fez, e esse documento é sempre pedido quando se faz a aplicação para a vaga de emprego. Basicamente, se faz um arquivo em PDF com os seguintes documentos: o diploma de bacharelado, mestrado, doutorado, etc.,
tá certo? Os certificados de cursos e especializações, independente da carga horária, mas quando a gente fala curso e especialização, não vai ser, por exemplo, curso de culinária, nem especialização em educação de, sei lá, educação de horta, ou etc. e tal, tem que ser coisas que sejam realmente relevantes para o trabalho. Aí aqui nós temos os certificados de idioma, e se realmente tiver a questão da validade, da data de validade para o certificado de idioma, então você pode colocar. E um outro aspecto que é muito importante é a carta de recomendação das empresas onde você trabalhou. Aqui na Alemanha se trabalha muito com isso, é o que eles chamam de Arbeitszeugnis, é o certificado de trabalho, e geralmente é assim, se eu trabalho para uma empresa e eu estou me candidatando para uma vaga numa outra empresa, por lei, o chefe, ou o departamento pessoal, tem que escrever uma carta de recomendação, ou seja, me recomendando para o próximo trabalho, tá certo? Então, se vocês têm a possibilidade de ter referências e carta de recomendação, usem isso, porque na Alemanha as pessoas pedem justamente essa documentação. O arquivo deve ser feito de forma cronológica e decrescente. Decrescente significa que a gente começa pelo mais atual e termina pelo mais antigo, tá certo? Colocando os documentos mais antigos embaixo. Muito bem. A carta de recomendação, como é que ela é? Dado que na Alemanha não existe carteira de trabalho, a forma de se comprovar a experiência de trabalho é através dessa carta de recomendação. Ela é recebida quando o funcionário deixa a empresa onde trabalha. Essa carta cita o começo e o fim da experiência de trabalho, assim como lista todas as atividades realizadas pela pessoa que está deixando a empresa e também avalia a qualidade do trabalho realizado da pessoa, certo? Então, é uma avaliação também para o recrutador. As cartas de recomendações, que seria o comprovante de trabalho, são quase inexistentes no Brasil. Nesse caso, é importante entrar em contato com as empresas onde se trabalhou e pedir um comprovante de trabalho. É bem provável que o setor de RH da empresa nunca tenha feito isso, porque no Brasil a gente não tem essa experiência, né? Então, uma recomendação é você mesmo redigir esse comprovante, redigir essa carta, listando a data de entrada e saída, assim como as atividades exercidas que você fez de forma detalhada. E peça ao final para que o documento seja assinado e carimbado em papel timbrado da empresa, pois... E se você tiver a possibilidade de fazer essa carta em alemão e inglês, quer dizer, você faz. Se tiver em português, aí vai ter que ser traduzido, então, também juramentado para o alemão. Agora, muito importante mencionar referências, tá certo? Então, no mercado de trabalho da Alemanha, esse é o comprovante de trabalho e, como eu disse, está aqui a avaliação de trabalho da pessoa, né? Engajamento, motivação, etc. e tal. Agora, vamos dar alguma pergunta em relação à carta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente. Paulo, como essas siglas? Assim. Ok, tem mais alguma coisa? Eu não vou ficar olhando, não. Se vocês acharem alguma coisa... Tá, vou seguir. E agora vamos dar uma olhada, então, nos 3 pilares da... Puxa. Os 3 pilares da candidatura para um trabalho na Alemanha. Então, nós falamos a carta de referência, isso é uma coisa que o empregador vai dar para você, quer dizer, a pessoa que lhe empregou no trabalho que vai lhe dar o comprovante de trabalho, isso é uma coisa. Agora, aqui é o que você escreve para se candidatar para uma vaga de trabalho. Então, nós temos a carta de motivação, o currículo e a entrevista. Tá certo? Então, são essas 3 partes que são importantíssimas e nós vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundada aqui, que elas formam os 3 pilares da sua candidatura na Alemanha. Ok. Como é a carta de apresentação? Como é que ela é feita? Aqui eu vou dar o exemplo de uma carta que eu traduzi para o português, de uma pessoa, quer dizer, a carta estava em alemão, eu adaptei um pouco, como se fosse uma pessoa do Brasil, e era uma pessoa se candidatando para uma empresa de eletrônica na Alemanha.
Então, foi muito interessante, porque a carta é em alemão eu traduzi para o português, e aqui no assunto a pessoa já escreveu: eu sou o resolvedor de problemas que a sua empresa procura, quer dizer, o troubleshooter. E essa pessoa resolveu escrever assim para fazer o catch eye, quer dizer, chamar logo a atenção do recrutador quando ele lê a carta. Porque o que é que a gente tem que fazer quando a gente manda a nossa candidatura? A gente tem que tentar fazer que ela seja mais fiel àquilo que nós somos, mas nós também temos que ser um pouco sexy. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente saiba vender o nosso peixe, saiba chamar a atenção do recrutador justamente para os nossos pontos fortes, para aquilo que a gente sabe fazer bem. Tá certo? Então, no caso aqui, esse rapaz diz que ele resolvia os problemas da empresa e embaixo ele escreve aqui no que se refere a uma candidatura para uma vaga anunciada no portal XY para, assim, que era para técnico de TI, desculpe. Não era para engenharia, mas digamos assim, o contexto é o mesmo. Contexto da carta, digamos assim. Número de referência, que seria o número de referência da candidatura. Então, muito importante, eu coloco aqui em cima, no cabeçalho, o meu endereço, aqui o endereço da empresa, e aqui na referência, a pessoa colocou uma frase que ela mesma escreveu para chamar a atenção do recrutador, e depois ela diz no que se refere, sobre o que se refere à carta. Então, muito importante observar isso. Aí agora vamos dar uma olhada aqui. Prezado senhor Zimmermann, depois de 3 anos de experiência de trabalho na área de administrador de rede, eu estou pronto para enfrentar novos desafios. Sinto-me capaz de usar minhas qualificações profissionais e meu modo sociável de trabalhar de forma agregadora para a sua empresa. Então, essa pessoa está sendo muito proativa, o que é muito interessante. Como tenho muita experiência no trato com os clientes, posso lhe garantir que não há ninguém que eu não consiga deixar satisfeito. Cuidado, isso é uma armadilha, porque é impossível a gente satisfazer todas as pessoas com todos os gostos diferentes. Então, tem que ter cuidado, quer dizer, a gente pode ser um pouco criativo na carta, mas a carta é formal, mas eu também não posso prometer mundos e fundos se eu não sou capaz de preencher esses mundos e fundos, tá certo? A minha educação continuada como técnico de TI aumentou muito a minha compreensão no campo. No meu grupo de trabalho, junto com os outros gestores, comecei a mudar a articulação para que pudéssemos melhorar o relacionamento entre clientes e empresas e, consequentemente, aumentar a satisfação do cliente. Então, aqui é muito importante porque ele está dando um exemplo prático de uma coisa que ele fez. E é isso que chama a atenção do recrutador. Ah, isso você fez. Ah, aqui você tem uma expertise. Ah, você conseguiu resolver tal problema desta maneira. Então, isso é muito importante colocar na carta, tá certo? Minhas expectativas salariais são de tanto, brutos por ano. Quando a gente fala de expectativa salarial, muitas vezes já está no próprio anúncio a expectativa salarial, e ela é sempre feita em bruto, não é neto, né? E como estou atualmente com um vínculo empregatício que ainda não foi rescindido, só posso iniciar o cargo em 1º de junho de 2022. Também muito importante, porque assim, para o recrutador, ele já sabe a partir de que época a pessoa está disponível. E depois ele termina a frase perguntando: consegui despertar seu interesse? Quer dizer, é interessante o que eu escrevi? Atenciosamente, J. da Silva Pereira, e agora o que é que ele está mandando de anexo? Currículo vitae, carta de referência e certificados adicionais, né? Exatamente. Então, esse é o ponto. Agora, o que tem que ter muito cuidado com o material, quando a gente escreve, todas as cartas, o currículo, etc., tem que ter muito cuidado com o tradutor do Google. O Google Translator sozinho não dá conta do recado. A sua carta tem que ser revista, corrigida por uma pessoa que domine a língua. É importantíssimo, porque isso é um sinal de seriedade, é um sinal de que você está interessado no trabalho, tá certo? Então,
empurrar a tradução para o Google Translator não vai dar certo, porque o recrutador vai perceber isso. Há erros de gramática, muitas vezes erros de semântica, certo? Que faz com que seja totalmente diferente o significado, e com isso você perde pontos ou pode até deixar de ser interessante para a candidatura da vaga. Muito bem. Quais são os maiores erros nas cartas de apresentação? O que é que a gente geralmente vê? Erros de ortografia, erros gramaticais, lugares comuns, quando eu não sou capaz de ousar um pouco na minha candidatura, tá certo? Quer dizer, o lugar comum também seria, muitas vezes, eu fazer uma carta só e usar para a candidatura A da empresa B, da empresa C, da empresa D, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a gente deve evitar, porque o mais importante é eu conseguir fazer uma candidatura de acordo com as necessidades daquela empresa, o que ela está precisando, certo? Então, adaptar o meu material para isso. Por isso, eu devo evitar lugares comuns, tanto na formulação da carta, como também na maneira em geral, nas palavras em geral, que eu utilizo, vocabulário em geral. Ok. Também muito importante, um dos erros grandes é que as pessoas costumam iniciar a carta usando o tempo passado. Na minha época de faculdade, quando eu trabalhava na empresa, tal, iniciando a carta assim, é como se significa que você não está olhando para a necessidade atual da empresa, e a empresa quer uma solução agora, e não está querendo ler a biografia de uma pessoa. Tá certo? Então, evitem isso também. Escrever uma carta sem carisma, sem ter a sua nota pessoal, porque é justamente isso que é importante, que os recrutadores querem. Eles querem ver o que é que você traz de bom, o que é que você traz de diferente dos outros candidatos, por exemplo. Se você não tem muita experiência de trabalho, mas como você consegue resolver certos problemas, ou como foi, por exemplo, a experiência que você teve durante, no caso do doutorado, com certas situações, como você conseguiu resolver isso. Então, é importante eu falar um pouco de mim e vender, eu sempre uso essa expressão, vender o peixe, porque significa o que é que tem de mim, da minha expertise que eu posso colocar ali, que faz com que o recrutador pense em mim e me tenha na sua cabeça. E o outro problema é a arrogância. Quando a gente diz, eu consigo resolver todo problema, eu sou o bambambam, eu sou bom demais e tudo, chega uma hora que ninguém acredita mais muito nisso. Então, é importante também evitar usar arrogância. Eu sou bom demais, o mundo precisa de mim, o mundo está aos meus pés. Isso não vai trazer muito enriquecimento. Então, evitem isso. Tá? Se vocês quiserem olhar, tem material em alemão também nesse site, Carreira Factor DE, que dão essas informações. Ok. Como são fórmulas típicas de início de uma carta de apresentação, certo? Ou carta de motivação? 3 razões, por exemplo, porque a sua empresa, vocês, se beneficiarão de mim como um novo funcionário ou uma nova funcionária no departamento, por exemplo, de desenvolvimento. Desculpe. É a minha curiosidade em querer aprender novas coisas, em querer trabalhar com novos temas, etc. e tal. Uma outra coisa é justamente estar aberto para a inovação. Eu estou dando aqui só uns exemplos, vocês sabem quais são os seus pontos fortes, né? Mas, assim, curiosidade é muito importante, abertura para a inovação e sensibilidade para mudanças, porque a questão não é só ser aberto para a inovação, mas também estar sensível quando há mudanças grandes e pequenas no departamento, tá certo? E poder agir de acordo com essas mudanças. Então, isso seria, por exemplo, uma fórmula de início de carta que é bastante interessante e que chama a atenção do recrutador.
Em alemão, tem alguns lugares comuns, que são algumas palavras, expressões que todo mundo usa, e também tem no português, que seria, digamos, essas formulações a gente deveria evitar usar, porque elas sempre aparecem nas cartas, sempre aparecem no material, e faz com que o recrutador fique logo assim, meio que com preguiça de querer ler. Tá certo? Porque todo mundo acaba escrevendo esses mesmos lugares comuns. Então, típico, eu sou bastante, eu lido bem, trabalho bem em equipe, ou então minha motivação, eu sou criativo, eu sou inovativo, eu sou autônomo. É menos importante dizer isso e mais importante é descrever exemplos em que você mostra a sua autonomia, em que você mostra a sua expertise. Dá exemplos, por exemplo, da sua flexibilidade de lidar com certos problemas e desafios, certo? Eu posso dizer, eu sou muito dinâmico. Dinâmico em quê? Então, o mais importante é, trabalhando no projeto tal, trabalhei com dinâmica, etc. e tal, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, quando eu dou exemplos, é na hora que eu consigo dar o gancho e fazer com que a minha carta seja lida com mais custo, digamos assim, certo? Então, aqui há alguns exemplos de cartas, de dicas como descrever, por exemplo, o seu engajamento ou a sua motivação, que vocês podem escrever numa carta. Como responsável pelo projeto XY, eu pude motivar a minha equipe para entregar o protótipo 5 dias antes da data prevista. Então, eu fui responsável por isso. Nós entregamos 5 dias antes. A gente não entregou na data, a gente conseguiu entregar antes. Nós recebemos até um prêmio para isso. Como é que você conseguiu isso? Como foi que você conseguiu motivar a sua equipe? Qual foi o drive de vocês? E por que 5 dias? Por que não 6 dias ou 4 dias, etc. e tal? Então, isso que é importante, que depois vai aparecer como pergunta na entrevista. Ou uma outra pessoa que escreveu, quando li o anúncio da vaga, que a vaga é para uma pessoa que seja flexível, lembrei-me de uma situação recente, desculpe, tem um erro aqui, está faltando o C cedilha e o A, eu peço desculpas, vou ter que mudar depois. Lembrei-me de uma situação recente, quando o meu chefe me mandou uma mensagem pedindo para eu preparar uma curta apresentação sobre o projeto ABC, 10 minutos antes da reunião começar, certo? Desculpa, eu tenho que depois, quando vocês receberem o PowerPoint, essa frase vai estar corrigida. Eu fiz muito rápido, não prestei atenção. Então, aqui eu mostro a minha flexibilidade, certo? Dizendo que foi o que aconteceu comigo recentemente. O chefe me pediu para eu fazer uma apresentação 10 minutos antes da reunião começar, e eu fui capaz de agir e fazer essa apresentação para ele. Então, no que eu mostro isso, eu estou mostrando que eu sou capaz de agir rapidamente em situações inesperadas, digamos assim. E isso também é importante para um recrutador, certo? Ok. Para quem já fala alemão, eu recomendo vocês darem uma olhada na página do Instituto Goethe, que se chama Deutsch üben, Training für den Beruf Arbeitssuchend, Mein Weg in Deutschland, que se chama, não é isso, Gabi e Érica? Mein Weg nach Deutschland. Mein Weg nach Deutschland, exatamente, meu caminho para a Alemanha. Então, aqui está o link, tá certo? E é bem interessante porque esses exercícios, para quem já está no nível A2, B1, por exemplo, eles são exercícios de gramática, tá certo? Ou de língua alemã, e aqui o tema vai ser online, quer dizer, o tema vai ser uma candidatura, como eu escrever uma carta, e eu vou juntar as partes de um modo online. Quais são as formulações típicas que se usa nesse tipo de carta? Então, aqui vocês podem dar uma olhada e mesmo preencher, né? E depois ele faz a correção. Então, vale muito a pena olhar para quem já estiver treinando, aprendendo alemão. Muito bem. O segundo pilar vai ser
o segundo pilar vai ser o currículo, tá certo? E como é o currículo em geral? Vamos fazer aqui algumas observações. O currículo tem, no máximo, 3 páginas, no máximo, no máximo. A gente trabalha com parágrafos. Quando a gente usa a fonte, a regra é do tamanho 11, 13 e 15. O texto corrido é 11, o tamanho da fonte. Quando eu tenho títulos, eu uso 13, e quando eu falo do meu nome, eu uso 15. Evite usar fontes extravagantes. Quais são os dados obrigatórios? Dados pessoais, carreira sem lacunas, educação, grau de educação, nível superior, por exemplo, e qual é o seu conhecimento relevante, qual é o conhecimento específico na área. O que é voluntário, o que você não é obrigado a colocar, tá certo? É a sua nacionalidade, o seu estado civil, religião e fotos da inscrição, tá certo? Vocês não são obrigados, vocês colocam se vocês quiserem, tá? Também podem colocar interesses, como, por exemplo, hobbies, tá certo? O que é que eu costumo fazer no meu tempo livre. Formação complementar, se eu tenho uma formação em uma outra área que é complementar, aqui no currículo cabe isso. Quer dizer, quando eu mando os meus documentos no sentido de certificado, eu mando mais os certificados que sejam adequados àquela situação de trabalho. Enquanto que aqui eu posso colocar algumas informações além, que é estado civil, religião, a foto, interesses, outros, formação complementar, se eu ganhei algum prêmio, por exemplo, se eu tive estadia no exterior. Agora, estadia no exterior só é relevante a partir de 6 meses, tá certo? E se você, por exemplo, teve um projeto de trabalho e tudo mais, também é relevante colocar. Mas se foi só passear por turismo durante 1 mês ou 2 meses, não é relevante colocar estadia, tá certo? Então, vocês estão vendo que o currículo tem aqui o título, currículo, nome da pessoa, opcionalmente a foto, aqui a profissão, a posição que a pessoa quer, a experiência de trabalho, e vocês estão vendo que a experiência de trabalho é decrescente, começa pela mais recente e vai até a última, como também a formação profissional, ela começa pelo mais recente e vai até o último, né? Ok. O que é interessante, em relação à experiência de trabalho, a primeira e as mais relevantes para a vaga. Então, muito importante é saber qual foi sua primeira experiência de trabalho depois que você se formou, ou durante os seus estudos, por exemplo, e descrever com detalhes importantes, certo? Também é muito importante colocar quais foram as empresas, instituições que você trabalhou até agora, tipo de empresa, qual foi o tipo de vaga, qual era a sua função, o tempo de trabalho, mudança de trabalho e progressão na carreira, certo? Quais foram as áreas concretas de trabalho? Quais são as tarefas, responsabilidades, se você teve sucesso? Por exemplo, responsabilidade, se você teve um cargo de liderança, você liderou alguém, algum grupo, tá certo? Alguma equipe. Quais são suas habilidades e qualificações? Então, aqui a gente vai colocar exatamente isso de forma reduzida. E importante também explicar se há lacunas, por exemplo, licença maternidade ou reorientação profissional, ou se eu tirei licença de saúde porque eu estive doente, ou porque fui cuidar de voluntários, ou se eu tirei um sabático, tá certo? É imprescindível que eu explique esta fase de lacunas. E também eu posso acrescentar os meus hobbies, porque, assim, voltando para a lacuna, é o seguinte, se você não explica, na entrevista vai ser feita essa pergunta, o que foi que você fez durante o período tal e tal? Eu estou vendo uma lacuna aqui, você pode me falar? Tá certo? E então é importante estar preparado justamente para responder ao recrutador. Uma outra coisa em relação aos hobbies, vocês podem colocar, agora é muito importante que sejam, na realidade, de preferência, hobbies
que sejam em grupos, teatro, coral, banda de música, esporte em equipe, trabalho voluntário, em que eu estou em grupo. Hobbies individuais ou, por exemplo, radicais, esporte radical, é melhor não colocar, tá certo? Então, por exemplo, se eu sou colecionador de selos, ou colecionador de moedas, ou então eu faço asa delta, ou sou paraquedista, alguma coisa assim, é uma coisa que chama a atenção do recrutador, da recrutadora. Por quê? Porque pode ser que você apareça com a perna quebrada, pode ser que você tenha risco de saúde, né? E então é uma coisa que eles não têm muito interesse em estar encontrando uma pessoa que se ocupe com esse tipo de trabalho. Eu tive, por exemplo, um treinamento, eu dei um treinamento para um diretor da Telecom, que me falou que ele teve que fazer a rescisão de contrato de um funcionário dele, porque o funcionário tinha um hobby de ser DJ de eventos no final de semana. Então, ele trabalhava direto, quer dizer, durante a semana, segunda a sexta, e sexta, sábado, domingo, ele fazia eventos como DJ, e quando estava na segunda-feira, ele não conseguia trabalhar, não conseguia se concentrar, porque não tinha dormido durante o final de semana. Então, foi um problema grande, porque o chefe disse, olha, eu não estou pagando a você para você na segunda-feira não produzir, certo? É isso. Estou vendo que tem uma pergunta no chat. Na seleção, o recrutador não compreendeu eu já ter feito estágio dentro da empresa que trabalho, porque eu fiz curso superior enquanto trabalhava. Como indicar isso? Bom, você pode explicar isso. Isso acontece também aqui na Alemanha, que às vezes a pessoa faz estágio na empresa e depois ele é reaproveitado. Só que os estágios na Alemanha são por menos tempo, geralmente são por 6 meses ou no máximo, geralmente são 6 meses, tá certo? Ou você entra depois como trainee, mas no Brasil os estágios às vezes demoram mais e aí você acaba sendo aproveitado. Então, você pode explicar, por exemplo, como é a estrutura de um estágio, certo? No Brasil, e como foi esse processo de aproveitamento, por que a empresa quis lhe recrutar depois, certo? Ok, muito bem. Sim, e não esqueçam de fazer a assinatura, tá certo? De assinar embaixo no currículo de vocês. Agora, eu gostaria de dar um tempinho para vocês individualmente. Vocês vão lá no Padlet, tá certo? E nós temos vários currículos que eu coloquei aqui, tem pelo menos 3 modelos de currículo, e eu gostaria de dar um tempinho para vocês, 5 minutos, escolha um currículo desses, um currículo vitae, e dê uma olhadinha, e depois vocês escrevem no chat alguma coisa que chamou a atenção de vocês a respeito desse currículo, tá bem? Ok, nós temos agora, são 22h03, 22h08, eu volto a chamar vocês. Então, vocês podem ir no Padlet, podem abrir um currículo, dar uma olhadinha e se tem alguma coisa que chamou a atenção, vocês podem escrever, então, no chat, que a gente dá uma olhada. Vou dar mais um tempinho para vocês, mais 5 minutos. Aqui são 22h05, quando for 10, quando for 5h10, aí vocês voltam. Tá, estou vendo aqui no chat. Um deles cita a nota. Ah, sim, exatamente. Isso não é comum citar a nota que teve no curso da faculdade, ou talvez, não, sabe qual foi a nota, Paulo? Deve ter sido do Abitur, que é a prova final da escola, né, do 2º grau. Então, geralmente, as pessoas aqui na Alemanha colocam a nota do Abitur, tá certo? E isso não é comum no Brasil, exatamente, porque a gente não faz uma prova, digamos assim, como habitua, a gente faz as provas finais de conclusão do 2º grau e depois a gente vai fazer o Enem, o vestibular, etc. e tal, certo? Então, não é comum, exatamente. Dúvida, no Cristiano do Christian, as línguas que ele fala estão em forma de gráfico. Exatamente, eu coloquei esse aí
porque é uma coisa bonita, arrojada, mas tem que ter cuidado, porque muitas vezes o software não lê essas barras. Por isso que é importante colocar no quadro de referência A1, A2, B1, B2, é um pouco fora de moda, digamos assim, mas não há problema de ser retirado pelo software. Ok. Próxima. Como ficaram as experiências não relacionadas à vaga? Deveria simplesmente omitir ou devo colocá-las? Pergunto isso, possui recém-formado e não possui experiência na área específica, mas tem outras experiências de trabalho. Bom, o que é importante saber é o seguinte, se em relação a esta vaga que você está se candidatando, alguma das suas experiências de antes tem alguma ligação com a vaga. Se tem, é importante colocar. Ou então, uma outra experiência, por exemplo, que você teve. Eu me lembro demais, eu trabalhei ainda como estudante aqui no Brasil, quer dizer, quando eu morava no Brasil, na antiga GTZ, que era a Cooperação Técnica Alemã, num projeto de energia alternativa. Isso em 1992. E justamente, eu passei um tempão, deixei isso de lado, mais uma vez, quando eu me candidatei para a parte de ajuda de desenvolvimento aqui na Alemanha, muitos anos depois, esta referência foi importante. Porque você tem experiência na ajuda de desenvolvimento. Para outros trabalhos não tinham sido. Então, é muito importante a gente ver o que é que cabe melhor. Tá certo? Como poderia, para colocar esta nota? Colocar a nota do trabalho final do curso? Bom, se você tem um trabalho, né, final do curso com uma nota, você pode colocar. Agora, no caso, eu tenho que dar uma olhada, porque eu acho que ele está falando do Habitu, e no Habitu não tem. O Habitu nós não temos, então, seria, como é que se diz? Seria importante... se você acha que isso é importante, talvez seja colocar, por exemplo, veja certificado de conclusão do segundo grau, etc. e tal, ou certificado. Se você tem uma nota que seja relevante, então você pode colocar, mas tem que dizer o que é, porque não vai ser o habitua, tá certo? Ok. Aqui há uma pergunta. Uma mulher com taille preto, de meio corpo, isso me é estranho. Será a pessoa do CV? Sim, sim, é a pessoa do CV, só porque era foto sem, quer dizer, você pode colocar foto ou não. O que é importante quando colocar foto, se vocês querem colocar, é bom que seja uma foto, na Alemanha se usa foto frontal ou assim um pouco de lado que você olha, tá certo? Então é importante ter uma foto que seja feita de modo profissional. Ok, o que mais? Espera ainda, estou aqui no chat, então deixa eu dar uma olhada. Ok, meu currículo também tem idiomas que falo em gráficos. Como posso colocar sem necessariamente ter feito a prova de proficiência? Você não precisa ter feito a prova de proficiência, mas você pode dar uma olhada no quadro de referência que está no Padlet, tá certo? Lá está escrito exatamente para cada nível o que é que você tem que saber, o que é que você tem que dominar na língua em relação àquilo. Então, vocês deem uma olhadinha, por favor, e como é que se diz? Aí vocês colocam o equivalente, lá no Padlet está lá, tá certo? Ok. Se põe a foto ou não, a foto pode ser, como é que se diz? É opcional. IT-Kenntnis podia ser software Kenntnis? Bom, pode ser, tá certo? Como também pode ser, porque a tecnologia de informação é mais do que software, né? Mas você pode colocar, por exemplo, qual é se é na área de software, tá certo? Se é mais específico para software e não para a parte de TI em geral, então coloque quais são, por exemplo, qual é a sua experiência com certos programas, o que é que você domina, o que é que você sabe fazer com eles, há quanto tempo que você trabalha com eles, por exemplo, certo? Ok. Claro que vocês podem usar esse modelo para uso próprio agora, Reginato. Dê uma olhadinha, evite fazer um copy-paste,
tá certo? Tente colocar exatamente aquilo que você sabe fazer bem, para você não ficar... E outra coisa, adaptar para a demanda que a empresa está pedindo, para não ficar uma coisa assim muito sem graça, sem carisma, tá certo? Então, vocês podem usar, vocês podem copiar, que está no Padlet, vocês podem baixar o material e, como eu disse, o PowerPoint depois eu vou colocar, e aí vocês usam, mas tentem colocar a nota especial de vocês. A nota que eu digo é aquilo que vocês sabem fazer exatamente bem. Por que que vocês estão se candidatando, querem se candidatar, por que que vocês querem essa vaga, certo? Ok, muito obrigada. Estou vendo que a última pergunta foi agora, então a gente vai continuar. Agradeço a participação de vocês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui a respeito do que é importante para um engenheiro, para a candidatura de um engenheiro. Isso aqui foi uma checklist que uma chefe do departamento de pessoal, chamada Christine Müller, que é especialista no recrutamento de engenheiros, ela escreveu: então, individualize a sua candidatura ao usar termos sobre a filosofia e o produto da empresa em questão. Então, é muito importante. Foi aquilo que eu disse, um currículo ele não é para tudo. Eu vou usar o currículo, eu vou usar a minha carta de apresentação para uma empresa, depois vou usar para outra, e eu vou adaptar de acordo com a filosofia e o produto que a empresa vende ou produz. Mencione a sua área de especialização e a sua área de expertise. Exatamente. Por que essa área é especial? Qual é a sua motivação como engenheiro, como engenheira? Por que que você quer fazer isso? Quais temas você teve na sua formação como engenheiro que são agora relevantes para essa vaga? Dê ênfase à sua capacidade de trabalhar em equipe. Hoje, as equipes de engenheiros são interdisciplinares, então é muito importante porque trabalhar em equipes não significa também, eu vou ficar com a equipe agora do começo ao fim. Não, o trabalho de equipe geralmente ele é pontual, porque as equipes elas trabalham, elas se juntam para um determinado projeto, depois elas são remodeladas, tem uma nova constituição, certo? Então, muitas vezes a gente está digamos, em várias constelações de equipes, e é importante mostrar a sua flexibilidade no trabalho de equipe, principalmente porque as equipes são, além de diversas, muito interdisciplinares. Cheque o piso salarial. Eu, inclusive, coloquei no Padlet, tem um dos sites que estão lá, links interessantes, tem um que fala sobre piso salarial, por exemplo, no caso de engenheiro, com especialização, com anos de trabalho, experiência e tudo, tem tudo escrito lá sobre piso salarial. Qual a intenção de salário é realista para você? Isso é importante você saber, né? Porque certamente vai vir esse tema na entrevista. Anexe sua carta de motivação, a carta de recomendação das 2, 3 últimas posições e certificados de capacitações que sejam relevantes para a vaga. Repito, tudo aquilo que seja relevante para a vaga. Muito bem. Ok, certo. Então, agora, o Yuri Ribeiro, que é um recrutador de talentos aqui na Alemanha, inclusive algumas outras informações a gente já viu dele. Ele fala que, ele dá essa dica aqui: basicamente eu trabalho lendo currículos e vagas de emprego. Faço isso todos os dias. A maioria dos currículos tem um erro muito grave. Eles não mostram de forma clara quais os softwares e métodos onde a pessoa tem experiência. Essa é o que ele diz. A base dos currículos são os conhecimentos técnicos, e esses conhecimentos técnicos têm que estar sempre no currículo, mostrando quando foram usados, em que situação e por quanto tempo. Essa é a primeira coisa que um recrutador vai olhar. Quais os softwares e métodos onde você tem experiência e quanto tempo de experiência você tem neles, tá certo? Não esqueçam nunca disso. A base do currículo e os conhecimentos, são os conhecimentos técnicos.
escreva o nome de cada software e método onde ele foi usado e por quanto tempo. Tá certo? Dica minha, recrutador que já viu milhares de currículos. Então, é muito importante observar isso. Não basta escrever, eu tenho experiência com isso e aquilo. Não, eu tenho que colocar, certo? Por quê, quando e para que eu usei. Qual é a experiência que eu tenho? Porque é isso que é o meu diferencial, tá certo? Então, novamente, se eu não tenho experiência por exemplo, para aquilo que a empresa está pedindo, mas eu tenho uma experiência grande com o software tal, porque eu já solucionei tais problemas com eles, eu posso colocar no meu currículo, porque isso vai chamar a atenção do recrutador. Certo? Ok. Vamos dar uma olhadinha agora nas palavras-chave. As palavras-chave, elas são... só um momentinho. As palavras-chave são muito importantes porque a gente tem que usar no currículo, e principalmente quando a gente faz a candidatura online, é importante que a gente use palavras-chave, em alemão chamam Schlüsselwörter, porque há softwares, que é ATS, por exemplo, Applicant Tracking System, que eles procuram palavras-chave, tá certo? Então, é muito importante eu marcar certas palavras que a empresa usa, por exemplo, para a candidatura da vaga. Então, aqui nós temos um engenheiro masculino, feminino, diverso para a produção. Nós trabalhamos na área de pesquisa, etc. e tal. Então, é importante que eu use palavras-chave que estejam na descrição do trabalho, da vaga. É muito importante olhar isso, por quê? Porque isso que vai fazer com que o software que vai filtrar essas informações vai separar o joio do trigo. E se eu não estou usando as palavras-chave adequadas, aí eu já vou ser separada, já não tenho mais tanta chance de ser candidatada. Aqui vocês podem dar uma olhada, tem alguns links que são importantes. Por exemplo, eu colocar o máximo de palavras-chave na minha candidatura, tá certo? Mas também eu posso dar uma olhada aqui, tanto nos links de palavras da Universidade de Leipzig, como é que se diz, Open Thesaurus, Resume Worded, que dão algumas dicas de como se utilizar certas palavras-chave para certas áreas. E uma outra coisa que é importante, aqui, Duden.de, é o dicionário alemão, seria o Aurélio alemão, e ele dá também uma ajuda para correção de ortografia quando a gente está mandando o material. Então, vocês podem também olhar nisso, certo? Ok. Alguma pergunta, gente, até agora? Ok. Aqui, novamente, Mein Weg nach Deutschland. Então, agora a gente está vendo o currículo. Então, vocês podem entrar lá, para quem já está um pouco mais avançado no alemão, certo? E aqui tem um exemplo, um exercício de como preparar o seu próprio currículo, usando palavras adequadas na língua alemã. Inclusive, há outros temas, aqui tem procurando a vaga, candidatura, fazer uma candidatura específica, como escrever as cartas, me candidatar para, quais são as formulações que eu uso, o meu currículo, e como ordenar fatos de maneira certa. Então, tudo isso aqui eu posso exercitar na língua alemã. E vocês podem dar uma olhada e usar como exercício. Tá? Inclusive, no Padlet está também o Mein Weg nach Deutschland lá. Vocês podem abrir o link, a parte de links importantes, e dar uma olhadinha justamente nesses exercícios. Muito bem. E agora, o terceiro pilar, que é a entrevista, certo? Então, eu tenho uma carta de motivação, eu tive o currículo, que nós vimos agora, e agora nós vamos ver a entrevista. E a entrevista, geralmente, ela é
Bom, a entrevista é definitiva, digamos assim, porque não significa, na entrevista eu vou, digamos assim, não só transcrever o que está no papel, eu não vou repetir exatamente aquilo que está no papel, mas eu vou me comunicar. E isso é o mais importante, quer dizer, é muito importante a gente olhar para uma série de aspectos da entrevista que tem a ver não só com a parte do tema, mas também com a questão de qual é a impressão que eu deixo para o recrutador, para a recrutadora. Por exemplo, a questão de a maneira que eu me comunico, a maneira que eu me expresso, gestos, como é a minha linguagem, a melodia da linguagem, quais são as palavras que eu uso, por exemplo, tá certo? Então, tudo isso é importante, o que é que eu estou vestido, porque tudo isso significa, são sinais de comunicação que são repassados online ou não, para o recrutador, para a recrutadora. Por isso que é muito importante a gente observar uma série de coisas na entrevista. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Qual é o passo a passo da entrevista? Primeira parte é parte de boas-vindas e apresentação. A entrevista dura geralmente 1 hora, né? Então, o recrutador, a recrutadora vai dar as boas-vindas e a apresentação, depois o candidato se apresenta, e a terceira parte vão ser perguntas e detalhes dos projetos. Quer dizer, você faz a sua apresentação e depois você também, aí há algumas perguntas e respostas, e depois você dá perguntas e detalhes. Você pergunta porque você quer saber detalhes de certos projetos da empresa, certo? E depois a finalização. Claro que a finalização é feita pelo recrutador, pela recrutadora. Não é a gente que vai dizer, tá bom, já falando de tudo e vamos terminar agora, não. Então, você aguarda para o recrutador, a recrutadora finalizar e dizer quais são os próximos passos, certo? Qual é o roteiro de uma entrevista? Uma entrevista na Alemanha, ela inicia, claro, com small talk, né? A gente bate um papinho no começo, mas essa parte é bastante curta, tá certo? É feito as boas-vindas, por exemplo, uma curta apresentação, aí o recrutador, a recrutadora pergunta sobre o percurso de chegada, você achou, quer dizer, se no caso a entrevista for face-to-face, você achou o caminho facilmente, quer beber uma água, um café, sinta-se bem, etc. e tal. Então, essa parte é geralmente uma parte curta, em que a gente apenas pergunta se a pessoa está se sentindo à vontade para a gente iniciar. Aqui eu já gostaria de dar a dica, por exemplo, na Alemanha se faz muito assim, para pessoas que estão se candidatando para uma vaga na empresa XY, geralmente essas pessoas costumam ir um dia antes de carro, de transporte público, não sei, para a empresa, justamente para ver o caminho, para evitar que elas cheguem esbaforidas lá na hora da entrevista, tá certo? Porque não acharam a porta, não acharam o caminho, não acharam estacionamento, nem nada. Então, é muito importante, digamos assim, se tiver oportunidade, uma vez antes, para saber onde é a empresa e ver se tem estacionamento, como é que é, ou como é que chega com o transporte público, para evitar um estresse a mais nessa situação. A segunda parte da entrevista é a apresentação da empresa. Então, o entrevistador vai se apresentar, tá certo? E depois ele apresenta a empresa, qual é a cultura organizacional dela, como é que a empresa tem, qual é a estrutura da empresa, qual é o produto, quais são os produtos da empresa. Então, a empresa se apresenta e depois é feita a descrição da posição e da vaga de trabalho. Depois é a parte que vocês estão you are in charge. Agora são vocês que ter a chance de vender o peixe, digamos lá. Então, vocês vão se apresentar e vão falar sobre a carreira profissional anterior, que foi que vocês fizeram até agora, quais são as expectativas, quais são as suas medidas de desempenho, certo? Como é que você mediu o seu desempenho, eu tenho tais resultados, etc. e tal, e quais são as suas qualidades pessoais relacionadas à vaga. Então, aqui eu não falo só da parte
técnica, digamos assim, eu sou engenheiro disso, daquilo, eu tenho experiência com o processo tal, etc. e tal, mas também quais são as minhas qualidades pessoais que são relacionadas à vaga. Aí é que a gente volta para aquela questão que era, por exemplo, capacidade de trabalhar em equipe, de capacidade de lidar com crítica construtiva, capacidade de reflexão sobre um erro, etc. e tal. Estou vendo que a gente tem uma pergunta, então vamos dar uma olhada lá. A gente tem mais uma, Cristina, que na verdade ele acabou vindo para mim no privado, que veio antes dessa da Jussiane. E fazer a entrevista em alemão vai passar uma impressão melhor para a empresa do que fazer em inglês. Olha, é o seguinte, se eu domino bem o alemão, claro que vai fazer uma... E se a vaga é em alemão, faz uma impressão muito melhor. De qualquer maneira, tá certo? Se eles dizem inglês, mas se você fala alemão, ótimo, pelo menos é bom fazer uma pequena apresentação, treinar uma pequena apresentação em alemão, se é possível, porque mostra o seu interesse em aprender a língua, tá certo? O seu interesse pela cultura alemã. Então, isso é muito importante. Porque o que é que acontece? Eu gostaria de... muito boa essa pergunta, porque eu gostaria de marcar justamente isso. Eu falei para vocês, eu trabalho como treinador intercultural, então eu preparo muitos líderes e gestores brasileiros que vêm para a Alemanha para trabalhar aqui no setor químico, no setor de telecomunicação, etc. e tal, como também gestores e líderes de equipes executivos que vão para o Brasil. E aconteceu a seguinte coisa numa empresa, uma petroquímica, que veio uma gestora internacional, quer dizer, que já tinha trabalhado em alguns outros países, e ela chegou aqui na Alemanha, uma brasileira, e no primeiro ano a empresa ofereceu para ela, era um departamento global e tudo, mas a empresa ofereceu para ela que ela fizesse um curso de alemão. E ela meio que não deu muita importância para isso, assim, estava muito estressada no começo e depois a adaptação, etc. e tal, acabou deixando um pouco de lado. E o que aconteceu foi que depois de exatamente um ano que ela estava contratada, os colegas, então, disseram para ela, olha, você teve um ano para aprender alemão e a gente, durante um ano, no tempo livre também, falou mais inglês por sua causa e agora a gente vai voltar a falar alemão. E ela ficou numa saia justa. Por quê? Porque ela não pegou essa chance, não aproveitou essa chance para aprender a língua, para ter a proficiência da língua, e estava tendo dificuldade agora de relacionamento com os colegas. Certo? Então, é muito importante a gente mostrar que tem interesse em aprender a língua, ou mostrar que a gente já sabe um pouco, porque isso significa que a gente está aberto. Tá? E seria essa questão das características pessoais. Agora, vamos ver a pergunta da Josiane. Quanto tempo demora, geralmente, o processo de contratação? Eu vejo que relatos que esse processo demora 3 a 4 meses, varia conforme a necessidade da empresa, sim. Varia conforme a necessidade da empresa e também, claro, Josiane, tem a ver com os atos burocráticos, porque pense você que você também tem que ter todo o material traduzido, juramentado, isso e aquilo para o alemão, e muitas vezes há processos burocráticos que a empresa ainda precisa de uma coisa ou outra por causa do visto, então demora, às vezes, mais do que 3 ou 4 meses, certo? Ok. Tá bem. Então, depois que a gente se apresenta, nós vamos para a parte das perguntas. Quais são as perguntas técnicas que eu, como aspirante à vaga, tenho sobre as tarefas, sobre a parte técnica, tá certo? Quais são as perguntas que eu tenho sobre expectativas e medidas de desempenho na empresa, certo? Quais são as perguntas que eu tenho a respeito de possibilidade de avanço e desenvolvimento de carreira, certo? Quais são as possibilidades que eu tenho dentro desse quadro? Porque isso é muito importante, eu quero saber se eu vou poder crescer dentro desse âmbito para o qual eu estou me candidatando.
E depois, sim, e aproveitem realmente para fazer essas perguntas. Pensem antes quais são as perguntas que vocês vão fazer, tá? Porque é importante a gente fazer perguntas esclarecedoras. Depois ficar sem saber, passou essa chance, fica depois mais difícil. E a finalização. O recrutador, o entrevistador, a recrutadora, a entrevistadora vai agradecer pela... Aliás, você agradece, ele também agradece, certo? Você agradece pela entrevista e pela oportunidade, ele agradece pelo interesse em relação à empresa, e aí você pode perguntar quais são os próximos passos e quais são as datas para serem observadas. E aí, o entrevistador, a entrevistadora, o recrutador, a recrutadora vai, então, fazer a despedida e dizer justamente quais são os próximos passos. Muito bem. Ok, quais são os erros comuns que as pessoas fazem geralmente durante a entrevista? Repetir o que está no currículo, tá certo? Então, as pessoas às vezes acabam fazendo exatamente decoraram de qual é salteado que está no currículo e acabam repetindo como um robô. Isso não interessa para ninguém. Eles querem saber informações novas. E é justamente agora que você vai mostrar a sua eloquência, como você sabe falar do assunto, quais foram os desafios que você teve, quais são as aspirações que você tem. Então, é isso que é nesse momento que você pode mostrar todo digamos assim, o motivo por que você está se candidatando e a sua motivação para isso. Um outro erro comum é falar só sobre você e sobre os seus sucessos, tá certo? Melhor ter em mente, não é eu centrado em mim, mas como eu me encaixo na empresa e na posição, tá certo? Na posição que a empresa está oferecendo. Como é que eu me encaixo dentro daquilo? Porque se eu fico falando só de mim o tempo todo, o recrutador, entrevistadora vai pensar, não, ele não está interessado, ele só está interessado em mostrar que ele é o bambambam, mas ele não está cabendo aqui dentro do nosso quadro. Então, aí a pessoa já é eliminada. Outro erro que acontece muitas vezes é repetir o que está no currículo. Desculpe, é um monólogo em vez de diálogo, certo? Evite fazer um monólogo. É importante fazer perguntas de vez em quando. Por exemplo, eu poderia falar sobre as minhas áreas de atuação, ou sobre a experiência que eu tive com o software XY. Seria interessante? Vocês gostariam de ouvir? Certo? Então, eu posso perguntar isso. E fazendo essa pergunta significa que eu também estou interessada em saber se a pessoa está me ouvindo e continua com interesse. Muito bem. E mostrar trabalho. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Isso interessa menos. O que é mais importante são os resultados. Que tipo de resultados eu tenho? O que foi que eu consegui atingir usando tal processo, usando tal estratégia, trabalhando com várias equipes, etc. e tal. Os resultados são mais importantes do que simplesmente mostrar trabalho, tá? Porque aí significa que eu estou mostrando o motivo por que eu quero fazer isso, o que é que eu tenho de bom e por que eu me encaixo nessa empresa, certo? E, também muito importante, evite passar do limite de tempo. O máximo são 3 minutos para você falar. Então, se tem uma pergunta, no máximo falar 3 minutos dando a resposta. E aí depois para e pode dar o espaço para outra pessoa lhe perguntar. Desculpe, gente. Bom, e agora, aqui são aspectos muito, muito importantes que eu gostaria de chamar a atenção de vocês ao se candidatar para uma vaga como estrangeiro, no caso, como não alemão, como uma pessoa que não cresceu e foi educada na Alemanha. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dar importância, de dizer para vocês, é importante portar-se com uma certa formalidade, porque uma vaga de trabalho é uma entrevista, então este contexto
é formal. Mesmo a empresa tendo uma certa informalidade, como uma empresa, sei lá, muitas startups são bastante informais, mas lembre-se que não é um encontro de amigos. Então, é muito importante tratar as pessoas com uma certa formalidade, porque dando essa distância me dá mais chance de ser mais imparcial, certo? Muito importante também é ter boas maneiras e conhecimento do contexto cultural. Saber exatamente, no caso, que faz parte, inclusive, da preparação do Hand in Hand aqui nesse projeto, junto com o Goethe, é justamente a comunicação intercultural, de poder se preparar antes para saber quais são as diferenças culturais maiores, no caso, no trabalho entre brasileiros e alemães, para também saber como se portar, de certa forma, ou preencher as expectativas das pessoas em um outro contexto cultural. O que é, por exemplo, que um líder alemão espera de seus colaboradores e o que é que os colaboradores alemães esperam de seu líder, tá certo? Muito importante também é focar no tema e ser preciso na comunicação. Então, isso é uma coisa que é imprescindível na Alemanha. Se na Alemanha há uma preferência muito grande pela comunicação direta, e isso faz com que as pessoas percam menos tempo, porque há menos espaço para mal-entendidos. Então, é muito importante, também durante a entrevista, focar no tema e ser mais preciso na comunicação. Um exemplo de não ser preciso é quando a gente usa muito o subjuntivo. Ah, seria bom se, imagine se fosse possível que, certo? É importante a gente dizer, é bom que, eu me preparo para, convém que eu faça isso, etc. e tal. Então, usar o presente e não ficar usando palavras, por exemplo, mais ou menos, pode ser, quem sabe, que dão impressão de que eu não estou dominando ou que eu estou inseguro. Certo? Um outro aspecto muito importante é a questão da pontualidade. Pensem o seguinte, na Alemanha, um dos valores mais importantes é a pontualidade. Significa que, se eu não sou pontual, eu estou fazendo as pessoas esperarem, as pessoas ficam ofendidas porque você está tomando o tempo delas e elas podiam estar fazendo outra coisa nesse tempo. Então, é imprescindível para o início da carreira profissional na Alemanha que vocês sejam mais do que pontuais, que vocês tentem estar sempre 10 minutos antes, chegar 10 minutos antes no local, tá certo? Porque isso mostra que você é responsável. E é uma das maiores prioridades dentro do âmbito de trabalho na Alemanha, um dos valores mais fortes, a questão da pontualidade. Porque sendo pontual significa também que eu entrego as coisas pontualmente, que eu sou organizado para entregar os resultados pontualmente. Um outro aspecto importante é mostrar interesse pelo aprendizado da língua e da cultura local. Eu já dei esse exemplo antes, e também da cultura local. Eu recomendo muito vocês leiam livros, romances alemães, vejam filmes da Alemanha, escutem músicas da Alemanha. É importante vocês mergulharem um pouco, certo? No universo da Alemanha. O Instituto Goethe tem muita informação também no site dele, para poder vocês terem mais informação justamente de um novo contexto que vocês ainda não conhecem. Então, isso é muito importante. Muito importante também durante a entrevista é valorizar quais são os objetivos comuns, o que é que a gente quer de comum. Por exemplo, para que essa vaga está aí, o que é que a gente quer atingir, eu procurando a vaga e você me oferecendo a vaga nesse trabalho, certo? Sempre valorizar os objetivos comuns. E agora, uma coisa que está aqui em vermelho, e eu quero dar uma atenção muito especial para isso, é a questão da interrupção da fala. Então, evite de
todos os modos, interromper a pessoa que está falando, certo? Porque isso, também como a pontualidade, é uma outra coisa que, para os alemães, na Alemanha, pega mal quando uma pessoa fica interrompendo a outra. Ah, mas eu tinha uma coisa importante para falar. Ah, mas isso, mas aquilo. Não. Deixa a pessoa terminar de falar e aí você pergunta, desculpe, eu gostaria de acrescentar alguma coisa. Então, é muito importante. Se eu tenho uma ideia incrível, como já dizia Caetano Veloso, eu faço uma anotação para depois, então, quando a pessoa terminar de falar, eu, então, poder acrescentar a minha informação. Isso é importantíssimo, certo? Alguma pergunta, gente? Acho que não, né? Não estou vendo nada aqui, Gabi e... Não, nenhuma ainda. Tá certo, ok. Aqui mais um exercício justamente sobre a entrevista, que tem também mais Weimar Deutschland, alguns exemplos do que seria que a pessoa deveria fazer, por exemplo, ao se preparar para a entrevista, tá? A entrevista não é um bicho de sete cabeças, mas tem muito a ver com deixar a primeira impressão. Então, para deixar a primeira impressão, é importante que eu seja articulado, que eu esteja calmo, que eu treine essa situação antes, que eu use as palavras certas, tá certo? Que eu não fale muito alto, que eu não fale baixo demais e que eu evite interromper a pessoa que está falando. Isso é importantíssimo. Ok, agora tem aqui algumas dicas, por exemplo, a respeito de o que é que eu uso, que tipo de roupa que eu posso usar na entrevista. Então, na Alemanha é muito importante, lembre-se que o ambiente é formal, o contexto é formal da entrevista, então é muito importante. As mulheres usam geralmente para a entrevista blazer, blusa, vestido, sapato baixo e, no máximo, 3 acessórios. Quer dizer, a gente evita usar acessórios demais para não ficar como a árvore de Natal, porque isso chama um pouco a atenção. É bom ser discreto. Os homens usam uma jaqueta, camisa, sapato de couro, gravata, relógio e um anel, ou não, certo? E é bem interessante porque essa questão da roupa, na Alemanha, as roupas são mais discretas e as pessoas não prestam tanta atenção, certo? Como no Brasil, a gente sempre no Brasil quer variar mais e tudo mais, mas aí tinha o exemplo da Angela Merkel, que sempre usou esse tipo de blazer, né? A vida toda ela usava blazer, e aí uma vez um jornalista chegou para ela e disse, senhora Merkel, a senhora está usando um blazer que já usou há 2 anos atrás, né? Aí ela disse, olha, eu sou chanceler da Alemanha, não sou modelo, tá certo? Eu sou paga para ser chanceler, para tomar decisões, não para ser modelo. Então, não venha dar palpite aqui, certo? É importante, homens, evitar usar roupa de couro, camiseta muito informal, calça jeans, short e tênis, certo? Pelo menos para a entrevista. Se a empresa depois é mais informal, e é sempre bom eu dar uma olhada no site antes, ver as fotos, que tipo de fotos tem, como é que as pessoas estão vestidas e tudo, para ter uma ideia de como é o contexto da entrevista. E mulheres evitem usar jeans, roupa muito colante, mini saia, sapato alto e perfume exagerado, certo? Aqui são alguns dos conselhos. Muito bem. Uma outra coisa que é importante é a questão da mímica, dos gestos, certo? O que é importante? Às vezes, quando eu estou nervosa, né? Quando a gente está nervosa, a gente acaba, quer dizer, mostrando através da nossa linguagem corporal justamente isso. Isso passa-se, geralmente acontece de uma maneira que a gente não nota muito, certo? Sem eu me aperceber, eu já passei essa informação. Então, é muito importante eu também prestar atenção a respeito da minha postura corporal antes da entrevista, como é a minha postura, quer dizer, se eu estou com os ombros para cima, ou se eu estou com os ombros caídos, como é que eu estou sentada, se eu fico olhando na câmera, se for lá, né, olhando para cima, olhando para baixo. Então, é muito importante, por exemplo, se é online, eu estar olhando para a câmera, certo? Falar com a pessoa como se a câmera fosse os olhos da pessoa com quem eu estou conversando.
Também é muito importante assim, a maneira que eu me sento, né? Aqui tem alguns exemplos que a pessoa, quando está sentada para trás, mostra geralmente que não está respeitando muito o ambiente ou está inseguro. Então, é muito importante a gente perceber isso. Certo? Ok. Com que roupa eu vou? Aqui tem alguns links alemães que mostram justamente, dão algumas sugestões sobre roupa, que tipo de roupa usar na entrevista. E também aqui temos alguns vídeos de YouTube, por exemplo, sobre a linguagem corporal, que é importante a gente observar numa entrevista, certo? Ok, eu recomendo vocês darem uma olhada justamente para esse aspecto, porque quanto mais preparado a gente está, mais seguro a gente se sente na entrevista e não passa mensagens sem estar se apercebendo que está passando essas mensagens. A gente falou, vocês se lembram, que no currículo a gente não é obrigado a colocar, por exemplo, Estado civil ou religião, por exemplo. Na Alemanha tem a Lei Geral do Tratamento Igualitário, tá certo? E essa lei geral significa que eu não tenho obrigação de responder sobre temas se o recrutador insiste em perguntar. Por exemplo, qual é a sua situação familiar, principalmente para mulheres. Uma mulher que tem 29 anos está se candidatando para um trabalho, se o recrutador perguntar, é casada, quando é que você pretende ter um filho? Isso aqui na Alemanha é proibido, tá certo? É proibido também perguntar sobre a idade, se eu não quero falar, ou seja, é opcional. É opcional eu falar se eu tenho algum tipo de deficiência ou não, eu que decido isso. Orientação sexual, tá certo? Religião, tá? Sexo tem a ver com a orientação sexual. E etnia, se eu pertenço a alguma etnia, etc. e tal. Então, eu não sou obrigada a responder sobre isso, certo? Outros aspectos que são relevantes para a entrevista. O que é que a gente recomenda? Prepare-se para falar sobre o seu salário, o valor do salário bruto e anual. Então, dê uma olhada lá naqueles sites que eu coloquei para você ter uma média do que é o salário. É importante, por exemplo, falar de hobbies, se você tem hobbies que sejam criativos ou em grupos, por exemplo. Se você vai trabalhar numa fábrica, por exemplo, é importante ter conhecimento de primeiros socorros. Aqui na Alemanha, quando você tira a carteira de motorista, você tem que ter, é obrigatório fazer um curso de primeiros socorros. Então, quem tiver a chance e o tempo no Brasil ainda para fazer um curso de primeiros socorros, isso é sempre uma coisa boa. Também é interessante se vocês têm uma carteira de motorista, dependendo do cargo, e que ela seja reconhecida na Alemanha. Também é importante mostrar se você teve algum trabalho, já fez algum trabalho de voluntariado. E a outra coisa, treine a entrevista com uma pessoa amiga, para evitar que você faça alguns erros de fala, ou de gesto, ou de não olhar no olho da pessoa, usar palavras não adequadas. Então, é sempre bom a gente treinar isso. E o que é importante evitar? Fotos engraçadas no currículo, piadas na entrevista. Evite usar humor e piadas na entrevista. Ser muito informal. Muito cuidado também a questão da proximidade corporal, de contato corporal. A gente não abraça um entrevistador, a gente dá no máximo a mão para ele. Nós estamos numa situação formal. Evite falar de hobbies extremos, como eu já disse. Evite comer comida muito condimentada na véspera da entrevista, por exemplo, muito alho, chama atenção aqui na Alemanha, porque a pessoa cheira mais. Evite chegar atrasado, evite colocar lacunas no currículo, ou se tiver lacuna, esteja preparado para falar sobre ela. Evite colocar a documentação incompleta e os óbitos radicais. Exatamente. Bom, o que ficou claro para vocês? Nós agora temos um tempinho e eu gostaria de colocar esse tempo justamente para perguntas que vocês tenham em relação aos temas que nós vimos ou outras perguntas. Aproveitem que nós estamos aqui, quer dizer,
a Gabi, a Érica e eu, justamente para responder as perguntas de vocês. Nós ainda temos algum tempinho e eu gostaria de me colocar à disposição e agradeço também a atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina. Agora vamos ver se a gente tem mais uns 9 minutinhos. Vamos ver se mais alguém tem pergunta, a gente responde agora. Mas também é importante falar, gente, que vocês podem mandar um e-mail para a gente, pelo mesmo e-mail que vocês receberam o link do evento, vocês podem mandar e-mail com a gente com suas dúvidas, nessas dúvidas mais individuais que vocês tinham, vocês podem mandar por lá, que a gente vai conversando por lá também. Chegou uma pergunta aqui, ó, do Paulo. Negociação do trabalho, vi já que é bem comum o candidato apresentar um valor de forma bem direta, exatamente. Se o empregador oferecer um valor abaixo, como fazer essa forma de declinar na proposta? Seja direto. Seja direto. Se você vê que está muito abaixo daquilo que que está no piso salarial, por exemplo, então seja direto e fale quais são os seus argumentos para para ter aquela soma que você falou no começo. Tá certo? Ser direto é muito importante porque dá pouco espaço para mal entendidos. E mal entendido em relação ao salário, depois fica mais difícil de resolver. O Paulo mandou uma pergunta seguinte, que é se é necessário escrever uma carta para declinar essa proposta. Você pode pensar, tá certo? Diga, bom, eu vou pensar e tudo, e depois você pode, então, escrever uma carta, um e-mail, dizendo que não quer, tá certo? Mas seja direto, use seus argumentos, por que você acha, então, que não quer. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, a pessoa acaba aceitando e aí fica desmotivada depois de 6 meses. Uma outra coisa que na Alemanha, que acontece muito, e é um problema sério, muita gente que está com a qualificação acima daquele trabalho. E aí, antigamente, costumava-se pensar, que maravilha, tem uma ótima qualificação, a pessoa vai até fazer mais coisa, mas, na realidade, é um erro, porque uma pessoa que está qualificada acima daquilo, tá certo? Ela vai ficar muito rapidamente entediada. Então, uma pessoa entediada ninguém quer. Eu não quero recrutar uma pessoa que fica daqui a pouco entediada procurando outro trabalho, né? Então, por isso que é sempre uma questão assim de alinhar as expectativas. Tenho 10 anos no mesmo... cadê? Ali em cima da câmera. No cargo de nível técnico, me formei em engenharia, mas fiz o estágio junto com o meu cargo atual. Sim, então você fala isso dizendo que durante os seus estudos você trabalhou como técnica fazendo estágio no cargo que você está agora, mas o seu cargo ainda é de técnica ou já é de engenheira? Isso é que é relevante, certo? Ok. É comum exigência e validade do diploma, Gabi e Érica? Sim, né? A dela e a do Daniel e do Paulo são similares com essa questão do reconhecimento profissional. Então, as áreas, que nem de vocês, eu sei que alguns são engenheiros, alguns são arquitetos, mas tudo nessa direção, vocês são profissões que são regulamentadas na Alemanha, né? Ou seja, elas têm maiores requisitos para você poder atuar nessa área. Então, você precisa, sim, tanto arquiteto quanto engenheiro, vocês precisam sim ou sim validar o diploma, né? Dificilmente vocês vão ser contratados sem esse diploma validado, e se por acaso forem, vai ser com um salário muito menor. Então, se você, por exemplo, aqui é engenheiro, para você poder ganhar salários de engenheiros na Alemanha, você precisa validar o diploma. Se você não validar, e se alguém te contratar, você vai ser um cargo tipo júnior, uma coisa assim, que você vai ganhar bem menos do que o piso salarial de engenheiro, né? Então, engenheiro não tem como escapar, tem que fazer a validação sim ou sim, né? Então, Paulo, não entendi o que você quer dizer com reconhecimento profissional. Então, não ficou claro. Mas do diploma, vocês têm que fazer sim ou sim, porque são áreas regulamentadas e vocês não podem atuar sem isso de uma forma plena.
Certo. A Tâmara falou que trabalha, então, como técnica, Isso. né? Então, quer dizer, a pergunta que eles vão lhe perguntar, Tâmara, é o seguinte: então, você continuou na empresa, você foi formada, e por que que você ficou como técnica na empresa, então, se você já tem um nível superior, certo? Essa é que é a pergunta: você tem a possibilidade de ser aproveitada na empresa? É esse tipo de pergunta que eles fazem, certo? Se você se acomodou com aquilo, ou se você almeja algo mais alto. Bom, do Paulo eu também não entendi muito. Eu posso fazer aqui? Pode, pode. O que que acontece? Porque eu li lá no site da Zab, ele tem são dois reconhecimentos. A gente faz o primeiro, que é o reconhecimento do diploma, que é igual para todo mundo. Né? Esse processo que dura 3 meses. Sim. Eles respondem com 3 meses. No caso, eu fiz o meu vão responder em junho. Só que quando você aceita uma proposta de trabalho, existe um outro processo, que é o reconhecimento profissional, que eu tenho que, no meu caso, por exemplo, eu quero ir para Berlim, eu tenho que ir lá em Berlim, no Conselho de Arquitetura, e apresentar fazer um outro processo de reconhecimento profissional, que eles podem declinar, eles podem falar assim, não, você não pode ser reconhecido aqui como profissional igualado ao arquiteto daqui. Só que lá no site também fala que existe uma outra forma de trabalhar sem ser com esse reconhecimento. Aí essa que é a minha dúvida, como que é essa outra forma de trabalho? Ah, sim, entendi. Não, então, seria a mesma coisa. Se você não tem todos os reconhecimentos necessários, você vai ganhar menos do que o piso salarial, você não vai ser, digamos, um arquiteto pleno, né? Então, você não vai ganhar o mesmo salário de arquitetura, você vai ter condições reduzidas, né, de trabalho. Então, se você não tem todos os reconhecimentos exigidos, geralmente é isso que vai acontecer. Você vai estar num cargo mais júnior, ganhando um salário menor, e você vai ficar meio que estagnado nesse lugar até você conseguir esse reconhecimento. Né? Você Aí pode, por exemplo, eles podem, por exemplo, exigir que você faça algum curso lá, algum tipo de Weiterbildung ou Fortbildung, alguma coisa assim, para complementar o seu diploma, para daí eles falarem, não, tá, beleza, agora você pode ter o reconhecimento. Mas geralmente você vai ficar em cargos mais estagnados, sem esses reconhecimentos todos. E aí todos esses critérios seriam negociados junto com o empregador dentro do contrato, né? Não, se é reconhecimento profissional, se é por exemplo, da cidade de Berlim ou do estado de Berlim, aí isso é com a Câmara de Arquitetos de Berlim. Né? O Não, empregador... eu falo desse porque eu não seria contratado pela Câmara. Existe um outro tipo de contrato. Aí esse seria com o empregador, no caso. Porque eu não Sim, seria o reconhecido. empregador não pode te contratar se você não tiver os reconhecimentos todos, entendeu? A Alemanha é muito certinha nesse sentido. É isso que é a minha dúvida. Lá no site deles existe que fala que tem uma outra forma de contrato que você não precisa ter esse reconhecimento. Sim, que é o que eu falei, você vai ter condições um pouco mais restritas de atuação. É isso que eu falei. Então, você pode ser contratado? Pode, mas você não vai ter, não vai ser uma atuação irrestrita que nem se você tivesse tudo validado, tudo revalidado e reconhecido, entendeu? Então, pode existir? Pode, mas vai ser uma vaga mais restrita. Geralmente com salário menor, tudo bem mais restrito, mais estagnado nesse sentido. Tá, beleza. E tem mais uma última pergunta, a gente está quase terminando, é sobre o reconhecimento, o momento da candidatura no ZAB é suficiente? Central É que o ZAB é uma organização, né? Então, ele não é um reconhecimento em si, né? Normalmente, da candidatura vai depender do empregador. Tem empregador que vai falar, tudo bem, pode fazer esse reconhecimento agora, né? Ou se você já falar, estou em processo de reconhecimento, mas ainda não obtive o reconhecimento, eles podem falar que tudo bem. Tem empregador que pode pedir já tudo reconhecido, então isso vai depender do empregador. Né? Mas, assim, para você começar a atuar, né, para você começar o seu trabalho, tem que estar reconhecido, na área de engenharia, por exemplo. Né? Mas no processo de candidatura, não necessariamente. Você pode estar em processo ainda. Exatamente. Ok. Bom, 23 horas. Deu certinho, pontuosíssimo. Tá bem. Gente, então eu agradeço demais a atenção de vocês, eu desejo muito boa sorte e não esqueçam, se eu puder resumir os conselhos, sejam pontuais, não interrompam as pessoas e aprendam alemão. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Gabi, obrigada, Érica, e uma boa tarde, boa noite para vocês e até a próxima.
Imagina, muito obrigada a você, Cristina, como sempre, dando uma aulona aqui sobre tudo que é necessário. A gente fica muito feliz de te receber de novo, e né, vai receber você mais 2 vezes, né? Então, para falar sobre enfermagem e sobre geral, né? Então, se vocês conhecerem alguém que não é da área de engenharia, mas que tem interesse em ir para a Alemanha, no dia 2 de junho a gente vai ter um evento desses para o geral, assim, para as profissões todas, né? Mais genérico, não focado em uma área específica, né? Então, se vocês conhecerem alguém, pode compartilhar, que dia 2 de junho a gente tem esse evento geral. Para vocês que participaram desse, vocês já estão sabendo, então não teria necessidade, mas se quiser fazer de novo para bater mesmo o martelo nas informações, faça, podem vir. E muito obrigada pelo interesse, gente, por terem ficado até agora. A gente sabe que 2 horas de evento é meio longo, mas eu espero que vocês tenham achado útil e que vocês tenham tirado muito, muito proveito todo esse conhecimento que a Cristina passou para vocês. Muito gosto. Então tá, então boa noite para vocês, e Gabi e Érica, a gente se fala então amanhã. A gente vai se falando. Boa noite, Cristina. Gente. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Tchau.